Olá, tudo bem? Neste vídeo continuamos o estudo do capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 15 até o versículo 27. Jesus fala do Paráclitos, o Espírito de verdade, que alguns pensam tratar-se do Espírito Santo como uma suposta terceira pessoa de Deus. Vamos ver quem é o Paráclitos, ou o Consolador prometido por Jesus, e quem é o Espírito de verdade. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Os versículos 15 e 16, mais o versículo 26 deste capítulo, são alvo de muita discussão e de interpretações muito diferentes. Não temos a pretensão de sermos donos da verdade. A verdade, em nosso estágio evolutivo, é relativa, mas vamos tentar compreender, a partir do pouco conhecimento de que dispomos, o que dizem estes versículos. A primeira coisa que temos que ter em mente é que o Evangelho foi escrito em grego. Muitas análises são feitas a partir de traduções em português, emitindo juízos peremptórios sobre palavras que nem sempre correspondem ao seu significado original. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Consolador é a tradução de Paráclitos. Paráclitos é a junção do prefixo para, que quer dizer ao lado, junto de, na presença de, e o verbo kalein, que quer dizer chamar. Paráclitos, então, é aquele que é chamado da parte de alguém, ou chamado para ficar junto de alguém. É o intercessor. A palavra advogado, originalmente, tem mais ou menos este sentido. Advogado vem do latim advocatus, chamado junto de si. É quem intercede em favor de alguém. O texto grego diz alon parakleton, outro Paráclitos. Se é outro, é porque já havia um. Quem é que exercia este papel de intercessor a que Jesus se referia? Poderíamos pensar que fosse o próprio Jesus. Jesus, o Espírito que desenvolveu plenamente o seu Cristo interno, era pura manifestação do Cristo. Mas todos temos o Cristo dentro de nós. Jesus sabe disso. Jesus nos ensinou isso. Então compete a nós mesmos o desenvolvimento do nosso Cristo interno. E para isso Jesus nos trouxe o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus, então, é o Paráclitos que Jesus nos trouxe com a sua encarnação. Agora Jesus promete outro Paráclitos. Quem é o outro Paráclitos prometido por Jesus? O versículo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui diz que o Paráclitos é o Espírito Santo. É importante que se diga algumas palavras sobre o Espírito Santo. Na maior parte das vezes em que nas traduções em português aparece o Espírito Santo, na verdade a tradução deveria ser um Espírito Santo. Ou, como São Jerônimo traduziu na Vulgata Latina, um Espírito bom, pois nestas passagens o texto original grego traz Espírito Santo escrito sem artigo. Os evangelhos foram escritos em grego. O grego não tem artigo indefinido, só artigo definido. Quando se trata de algo ou alguém específico, se usa o artigo. Mas nas 19 vezes em que aparece o termo Espírito Santo nos evangelhos, 12 aparecem sem artigo. Não se trata, portanto, do Espírito Santo como uma das três pessoas de Deus. Aliás, a chamada Santíssima Trindade foi uma invenção dos homens e se estabeleceu na Igreja a partir dos concílios de Niceia e de Constantinopla. Este versículo 26 é o único versículo da Bíblia que associa o Paráclitos ao Espírito Santo.
No Evangelho de João, há apenas 3 passagens que falam de Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 33, quando João Batista diz que Jesus batizava ou mergulhava no Espírito Santo, batizar quer dizer mergulhar. No capítulo 20, versículo 22, quando Jesus assopra sobre os seus discípulos e diz a eles: recebei um Espírito Santo. E nesta passagem de que estamos tratando, no capítulo 14, versículo 26. Esta então é a única vez no Evangelho de João em que há o termo Espírito Santo com artigo, podendo dar a entender de que se trata de um ser definido, ao mesmo tempo em que o associa ao Paráclitos, ou ao Consolador prometido por Jesus. No capítulo 16, versículo 7, Jesus diz que é preciso que ele vá, pois se ele não for, o Paráclitos não virá. O texto não deixa dúvida: se Jesus não for, o Paráclitos não virá. Como Jesus ainda não tinha ido e o Espírito Santo já tinha se manifestado várias vezes, como vemos neste evangelho e nos outros evangelhos, o Paráclitos, que uns chamam de Consolador, definitivamente não é o Espírito Santo como um ser definido, como um ser único ou como uma das 3 pessoas de Deus. Vamos ver isso novamente. Se cada vez que aparece a expressão Espírito Santo nos evangelhos, a referência fosse a um ser definido ou a uma das 3 pessoas de Deus, nós teríamos aqui uma contradição gritante por parte de Jesus. Pois no capítulo 16, versículo 7, Jesus diz que é preciso que ele vá, pois se ele não for, o Paráclitos não virá. Se Jesus precisava morrer primeiro, para depois se manifestar o Espírito Santo, como é que em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus diz que Deus dá o Espírito Santo a quem o pedir? É o que está aqui em Lucas. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui é Jesus falando, e isso era válido para qualquer momento. Jesus não disse que só teria Espírito Santo quando ele morresse. Aliás, há várias alusões ao Espírito Santo durante a vida de Jesus. Logo, o Espírito Santo não é um ser definido, único e nenhuma das 3 pessoas de Deus. A palavra santo na Bíblia quer dizer voltado para Deus, separado para Deus, dedicado a Deus. Mesmo assim, aqueles que se acostumaram a acreditar que o Paráclitos, ou o Consolador prometido por Jesus, seja o Espírito Santo, podem argumentar que essa promessa de Jesus se cumpriu no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e então ele era o Paráclitos. O que nós vemos neste episódio de Pentecostes, narrado por Lucas nos Atos dos Apóstolos, são manifestações mediúnicas. Houve um desenvolvimento rápido e generalizado das faculdades mediúnicas daquelas pessoas, como meio de facilitar o desenvolvimento das tarefas de que eles estavam incumbidos. Mas nós não vemos ali, não encontramos ali nenhum ensinamento novo. Jesus disse que o Paráclitos viria nos ensinar todas as coisas, e no Pentecostes não foi ensinado nada. Então é evidente que o que houve no Pentecostes não foi obra do Paráclitos. Se fosse o Paráclitos, ele teria cumprido o que Jesus disse dele, que ele ensinaria todas as coisas e lembraria aquilo que foi esquecido. Aliás, não seria necessário alguém lembrar os ensinamentos de Jesus apenas 52 dias depois da sua morte. Será que em tão pouco tempo eles teriam esquecido o ensinamento de Jesus? Ficaram 3 anos com Jesus recebendo os seus ensinamentos, iriam esquecer tudo em menos de 2 meses? E se o Paráclitos viria para ensinar todas as coisas, é porque Jesus não ensinou tudo. E se Jesus não ensinou tudo, é porque nós não estávamos preparados para compreender certas coisas quando Jesus esteve encarnado entre nós há 2000 anos. Será que 50 dias depois eles já estavam preparados? Uma criança sai do jardim da infância, tira 50 dias de férias e já vai direto para a faculdade? Ou ela tem um longo período de aprendizados necessários até chegar à faculdade?
E será que em 50 dias tudo que Jesus falou teria que ser lembrado? Não será muito mais lógico pensar, chegar à conclusão de que o seu ensinamento devia ser lembrado muitos séculos depois, quando o seu ensino tivesse sido deturpado pelos dogmas, obscurecido pelo fanatismo religioso? O que houve no dia de Pentecostes não cumpriu em nada o que Jesus falou a respeito do Paráclitos, ou o Consolador prometido. Vamos voltar ao versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Fique é a tradução do verbo mene, de onde deriva a palavra mone, traduzida no versículo 2 deste capítulo como moradas, quando Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas permanências diferentes. Aqui ele promete o Paráclitos, ou Consolador, para que permaneça conosco. A tradução diz: para que fique convosco para sempre. Sempre é uma das traduções da palavra grega eon. Já falamos sobre a palavra eon no vídeo número 7. É a mesma palavra traduzida como eterno, quando se fala em vida eterna neste evangelho. Mas eon, tradicionalmente na literatura grega, se refere a um período de tempo. Traduzir como para sempre não é uma boa escolha, pelo menos não hoje, quando nós já temos uma noção um pouquinho mais clara a respeito da nossa imperfeição e do tempo incalculável que levaremos para evoluirmos razoavelmente. Este Consolador, o Paráclitos, é uma das moradas de Deus, é uma das permanências de Deus. Então, vai permanecer conosco durante um determinado período de tempo, durante uma era, que é uma tradução mais adequada para a palavra eon. Esta palavra só é traduzida com este sentido de eternidade no Evangelho. É um problema de tradução. Na literatura grega anterior a Jesus, que é muito vasta, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, nos chamados pais da igreja, em nenhum lugar eon tem o sentido de eternidade. Então, Jesus pedirá a Deus e Deus nos dará um outro Paráclitos. Se é outro, é porque já havia um, e este um é o Evangelho, a boa nova que nos foi trazida por Jesus. Vamos ler os versículos 16 e 17 novamente para ver se descobrimos quem é o Paráclitos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A leitura destes dois versículos em sequência, como eu fiz agora, pode dar a impressão, e dá a impressão, de que o Consolador é o Espírito de verdade. Neste mesmo capítulo, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando em nome do Cristo. É o Cristo em Jesus que afirma isso. Jesus, o Espírito plenamente cristificado, é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos então quem é o Espírito de verdade. Vamos ver o que Jesus diz no capítulo 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus deixa claro que não nos ensinou tudo e que o nosso aprendizado terá continuidade e que o continuador será o Espírito de verdade. Jesus diz que o Espírito de verdade não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. A mesma coisa que Jesus mais de uma vez diz a respeito de si mesmo, como neste mesmo capítulo que estamos estudando, no versículo 10. É o que está aqui no versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. No versículo 3, que nós estudamos no vídeo anterior, Jesus diz que vai voltar. Está aqui:
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se Jesus diz que vai voltar, se Jesus diz que não nos ensinou tudo, mas que o Espírito de verdade nos guiará em toda a verdade, e principalmente, se Jesus diz que Ele é a verdade, então o Espírito de verdade é Jesus. Alguém poderia alegar que Jesus não está falando de si mesmo, porque ele se refere ao Espírito de verdade na terceira pessoa. Mas isso Jesus faz muitas vezes nos evangelhos, como quando ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Jesus se utiliza da linguagem na terceira pessoa para possibilitar níveis de entendimento mais profundos, pois assim percebemos que Filho do Homem, Filho de Deus, Espírito de verdade, embora sejam designações utilizadas para identificar a Ele mesmo, também são características intrínsecas a todos nós. São níveis evolutivos, são possibilidades que temos dentro de nós em estado latente. Mas o Espírito de verdade não pode ser o Consolador, pois Jesus diz que o Pai nos dará outro Consolador. O Consolador presente enquanto Jesus esteve encarnado e que está presente até hoje é o Evangelho. Jesus diz que vai voltar. Jesus diz que é a verdade. O Espírito de verdade vem nos guiar em toda a verdade. Já falamos várias vezes ao longo deste estudo a respeito da palavra verdade. Verdade é a tradução da palavra grega aletheia. Aletheia é composto pelo prefixo a, com o sentido de negação, e a palavra lete, que quer dizer esquecimento. Da palavra grega lete é formada a palavra letargia, que é um estado mórbido com a aparência de morte. Então, a aletheia é o despertamento, o desvelamento do que estava esquecido. Exatamente o que é dito do Consolador. O Consolador vem lembrar o que estava esquecido, vem tirar o véu do esquecimento, vem descobrir o que estava oculto por trás do véu do esquecimento. Esse é o papel da verdade. Somos partículas de Deus. Temos o conhecimento da nossa natureza espiritual e divina dentro de nós em estado latente. O papel da verdade é tirar o véu do esquecimento, é desvelar aquilo que está oculto, é revelar o conhecimento adormecido. Estamos no estado de letargia espiritual, esquecidos da nossa verdadeira natureza espiritual e divina. Essa promessa de Jesus se cumpriu com o advento do Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. A codificação do Espiritismo, coordenada pelo Espírito de verdade, veio nos ensinar todas as coisas a respeito da nossa natureza espiritual e veio nos lembrar dos ensinamentos de Jesus que tínhamos esquecido. Depois de 18 séculos de disputas, de dogmas, concílios, cisões, reformas e contra-reformas, depois de termos deturpado o ensino de Jesus, colocando a salvação fora de nós, dependente da aceitação de dogmas inventados pelos homens, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, vem nos lembrar a moral do Cristo, que é o que realmente importa para a nossa autossalvação, porque somos nós mesmos que nos salvamos através do cumprimento em nossa vida diária de tudo que Jesus nos ensinou. Como é evidente que não somos capazes ainda de colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou, o Consolador prometido por Jesus nos ensina ou nos lembra a reencarnação, o intercâmbio entre os espíritos encarnados e desencarnados e inúmeros outros conhecimentos que não estávamos preparados para compreender há 2000 anos. Muitos ainda não estão preparados, mas isso é questão de tempo. A verdade há de prevalecer, sempre. Todas as leis da ciência um dia foram desconhecidas pelo homem. Quando foram descobertas, enfrentaram o ceticismo e o deboche. A própria igreja, que por muitos séculos se fez detentora do ensino de Jesus, e temos que reconhecer que devemos a ela a preservação
e a divulgação do Evangelho, mas a própria igreja, no passado, quando éramos ainda mais imaturos intelectual e moralmente, condenou e matou muitos que contrariavam os seus dogmas. Um exemplo famoso é Giordano Bruno, que foi condenado à morte na fogueira, entre outras coisas, por defender que o universo era infinito. E também Galileu Galilei, que sustentava que a Terra girava em torno do Sol, quando na época acreditava-se que a Terra era o centro do mundo, e teve que abjurar, desmentir-se para escapar da condenação. É por isso que o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, só surgiu no século XIX. Foi preciso que a Revolução Francesa abalasse os alicerces do mundo antigo, do mundo medieval, para que o pensamento humano se libertasse da prisão dos dogmas e se expandisse na ciência e na filosofia. Se observarmos a história, desde o tempo de Jesus até a Revolução Francesa, praticamente não houve mudanças. O mundo só começou a mudar efetivamente na virada do século XVII para o século XVIII. E a partir daí, com o positivismo de Auguste Comte, na mesma França da Revolução e de Allan Kardec, os homens se encorajam cada vez mais para buscar explicações, para não mais aceitarem dogmas e verdades prontas. No período em que surgiam as ciências modernas, que mudariam definitivamente a vida no planeta, com suas inúmeras invenções e descobertas, surgiu também o Espiritismo, como uma doutrina continuadora do ensinamento de Jesus, capaz de oferecer um amplo campo de pesquisa para a resolução dos problemas do homem. É natural que quem não conhece o Espiritismo não o reconheça como o Consolador prometido por Jesus. Mas uma leitura e uma análise livre de conceitos pré-concebidos de apenas 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, costuma fazer muitas pessoas mudarem de ideia. As ideias são trazidas com lógica e clareza, totalmente expostas ao exame crítico. O Espírito de Verdade, que se comunicou com Allan Kardec através de vários médiuns, é o próprio Jesus? Nada impede que seja, particularmente pela incalculável superioridade de Jesus e a consequente distância vibratória entre ele e nós. Acredito que Jesus sirva-se de trabalhadores da sua causa para se comunicar. O Espírito que se apresentou como Espírito de Verdade é um medianeiro, um porta-voz de Jesus, um trabalhador da causa do Cristo. Mas isso não afasta o fato de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Sobre o Espírito de Verdade ser ou não ser Jesus, eu recomendo o excelente trabalho do Paulo Neto. Espírito de Verdade, quem seria ele? O link deste trabalho está aqui na descrição do vídeo. Sobre o Espiritismo como a terceira revelação, recomendo o vídeo do meu irmão de coração, Juan Marcelo. Terceira revelação. O link também está aqui na descrição do vídeo. Como disse Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O Espiritismo não vai durar para sempre, assim como nenhuma religião vai durar para sempre. Mas os seus ensinamentos, que são os ensinamentos do Cristo, não mais em forma de parábolas e símbolos, mas abertamente e com todas as letras. Esses ensinamentos serão adotados por todos, mais cedo ou mais tarde. Isso pode levar muitos séculos, e para isso talvez que tenhamos que reencarnar ainda muitas vezes, mas certamente chegaremos lá. Vimos que a leitura em sequência dos versículos 16 e 17 dá a impressão de que o Consolador e o Espírito de Verdade são o mesmo. Isso se deve ao modo como foram traduzidos estes versículos. Embora a sua tradução não esteja incorreta, temos que lembrar que os manuscritos originais não tinham sinais de pontuação. Vamos então fazer uma releitura respeitando criteriosamente o texto grego. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclitos para que fique convosco para o éon. Ponto. O Espírito de Verdade o mundo não pode aceitar, porque não o contempla nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque permanece convosco e estará em vós. Nesta releitura, em que a gramática grega foi totalmente respeitada, vemos que Jesus aborda duas coisas. Uma é que Deus nos dará outro Paráclitos para que fique conosco no eon, ou seja, durante uma era. E a outra é que o mundo não pode aceitar o Espírito de verdade. O mundo não o aceita porque não o contempla, não o percebe com os seus sentidos físicos, e porque não o conhece, não o percebe intimamente. Mas os discípulos de Jesus, assim como muitos espíritos encarnados e desencarnados, o conhecem, porque ele está dentro de nós. O Espírito de verdade permanece em nós, habita em nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está dizendo novamente que vai voltar. Mas é evidente que Jesus não voltaria em carne e osso. Jesus já esteve aqui em carne e osso uma vez, não teria por que repetir a sua missão. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Os verbos estão no presente. O mundo não me vê, mas vós me vedes. Também é possível compreender esta passagem mais ou menos assim. Ainda pequeno, o mundo ainda não me vê, mas vós me vedes. O Cristo interno das pessoas do mundo, sendo ainda muito pequeno, não é percebido por elas. Por isso, no capítulo 16, versículo 12, Jesus diz que teria ainda muitas coisas para nos dizer, mas que nós não suportaríamos. Suportamos as verdades proporcionalmente ao tamanho do nosso Cristo interno, ao desenvolvimento do nosso Cristo interno. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Um dia, na Bíblia, não é necessariamente um período de 24 horas. O Gênesis diz que Deus fez o mundo em 6 dias. É claro que estes 6 dias representam 6 períodos geológicos. Jesus diz que vai voltar. E nesse período, nessa era, nós perceberemos a comunhão entre o Criador e as criaturas. Eu em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Emphanizen, traduzido como manifestar, é formado a partir da raiz phos, que quer dizer luz. Emphanizen é fazer brilhar. Jesus diz que manifestará a si mesmo, ou seja, fará brilhar a sua própria luz, a luz do Cristo naqueles que o amarem. Na pergunta de Judas fica nítida a distinção entre os discípulos de Jesus e o mundo. O mundo representa aqueles que não estão preparados para receberem os ensinamentos de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Guardará a minha palavra. Palavra é a tradução de logos. Somos todos casas de Deus, moradas de Deus. Mas só somos efetivamente habitados por Deus se tivermos consciência disso, se nos conscientizarmos da nossa natureza divina. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus faz distinção entre a paz do Cristo e a paz do mundo. A paz do Cristo é interna, íntima. Não é a ausência de problemas e dificuldades, mas a coragem de conviver com os problemas e as dificuldades. Aquele Consolador,
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Já vimos que o Espírito Santo mencionado aqui não pode ser uma das três pessoas de Deus e nem um ser único. O Espírito Santo é o Espírito voltado para Deus, dedicado a Deus. A expressão o Espírito Santo representa os espíritos voltados para Deus, dedicados a Deus, os mensageiros de Deus, os trabalhadores da causa do Cristo. A doutrina espírita foi revelada por estes espíritos. Não que a doutrina espírita seja a detentora da verdade, ou que os espíritos responsáveis pela codificação do espiritismo sejam superiores a quaisquer outros espíritos responsáveis por quaisquer outras correntes de pensamento. O que importa não é o espiritismo como movimento. Isso é passageiro. Isso é transitório. O que importa é o conjunto de verdades que nos foram reveladas em várias partes do mundo, através de pessoas que não se conheciam e que hoje cada vez mais ganham espaço. Verdades como a imortalidade do espírito, a reencarnação e a possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados são reconhecidos por milhões de pessoas que professam religiões que tradicionalmente não aceitam isso. Por que o Espírito Santo e não os Espíritos Santos, se a doutrina é dos espíritos? Pelo mesmo motivo que dizemos que o homem foi à lua, que o homem faz a guerra, que o homem destrói o planeta. Eu não destruo o planeta, eu não faço guerra, eu não fui à lua, pelo menos ainda. E, no entanto, eu sou homem. Quando dizemos que o homem foi à lua, estamos generalizando. O ser humano conquistou a proeza de ir à lua. O homem é capaz de ir à lua. Assim, o Evangelho se refere aos espíritos voltados para Deus. O espírito dedicado a Deus, que faz a vontade de Deus, é o Espírito Santo. Um dia, todos nós seremos Espíritos Santos. Obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado.